Olá amigo, olá Moçambique. Hoje vamos falar da prevenção e tratamento do cancro da laringe. Bom, assim como a impressão digital, a pupila do olho, a voz de cada ser humano é única. É através da voz que são reveladas diversas características pessoais, incluindo emoções, personalidade, comportamentos sociais, além, claro, da própria identidade. Mas a voz também pode indicar problemas de saúde grave que precisam ser investigados. E um deles é o cancro da laringe. Olá, teu nome? Clara, Chamo-me Dan. Geltina Antônio. Já ouviu falar de laringe? Sim, já. Só sei exatamente onde que se localiza. Sabe onde se localiza a laringe? Sim, fica aqui antes da garganta, colhe. O que é laringe? Laringe é a parte do nosso corpo que fica mais localizada essa parte da garganta. As funções... me esqueci, mas... Por exemplo, quando estiver constipada, ela fica afetada. Quando estiver um pouco doente com febre ou com dores de garganta, ela fica afetada. Porque ela se localiza por cima dela. E quais são as funções desse órgão? Normalmente ajuda a ajudar na parte da voz, que sei lá onde, etc. Sim, ela tem a função de ajudar a voz nas cordas vocais. Principalmente nesse tempo de inverno, temos problemas mais quando a própria garganta fica inchada. Então a laringe ajuda nos problemas vocais mesmo, sim. A laringe está localizada na parte anterior do pescoço, entre a base da língua e a traqueia. Ela é composta por cartilagens, músculos e ligamentos que trabalham juntos para permitir a passagem do ar e a produção de som. As verdadeiras protagonistas da laringe são as cordas vocais. Elas são duas bandas de tecido muscular que vibram quando o ar passa por elas, produzindo som. Além da produção da voz, a laringe tem uma função vital na proteção das vias aéreas inferiores. Durante a deglutição, a epiglote, uma estrutura em forma de folha, se fecha sobre a entrada da laringe para evitar que os alimentos ou líquidos entrem na traqueia e causem asfixia. A laringe é uma estrutura fascinante multifuncional. Ela não só nos permite falar, cantar e nos expressar, mas também desempenha um papel essencial na proteção das nossas vias respiratórias. Bom, a laringe, conhecida também como caixa de voz, é crucial para a produção do som. Ela protege as vias respiratórias e permite a fala. Mudanças persistentes como ronquidão, dificuldades para falar, foram sintomas que fizeram com que a Arcélia procurasse por ajuda médica, onde posteriormente foi diagnosticada com cancro da laringe. Vamos acompanhar esta história na reportagem que se segue. Em 2018, ela começou a sentir ronquidão da voz e ela estava a associar esse sintoma à rotina, porque ela saía muito cedo para o trabalho. Ela trabalha na cidade de Maputo e tinha que sair de casa muito cedo. E também, depois do trabalho, ia à escola, ia à faculdade. Também voltava muito tarde, por aí 22 e tal. Então, associava aquele momento em que ela passava muito frio, tanto de manhã como à noite, a voltar da escola e a ir ao trabalho. Então, ela começou a sentir também dor no peito ao falar, porque a ronquidão oscilava, ia e voltava. Mas também começou a sentir uma dor no peito que fez com que ela passasse a ir a consultas no Hospital Central. Mas a primeira consulta fizeram-lhe só o raio-x e não conseguiram ter nenhum diagnóstico, por isso que passaram-lhe para o otorrino. Estava já num estágio muito crítico, porque ela ia tendo dificuldades respiratórias, que é o que lhe levava mais ao hospital, muitas vezes em crise, de dificuldade respiratória já aguda. Foi quando já diagnosticaram o câncer. E ela estava numa situação já mais crítica, porque não conseguia respirar normalmente. Então, foi já em 2019, depois de um processo muito longo, conseguiram diagnosticar o câncer. Primeiro foi uma cirurgia de corte,
fez o tratamento para remover o tumor. E depois fez a quimioterapia por 3 semanas, por 3 meses. Fez radioterapia e quimioterapia por 3 meses. Isso já em 2020. A quimioterapia foi deixando o organismo mais debilitado. Então, as primeiras sessões ela não se sentia mais forte, mas já a segunda, a terceira e as últimas sessões ela já sentia-se mais fraca, que até tinha dificuldades para comer, para se movimentar. Ela já ia sentindo o seu próprio corpo já enfraquecido. Logo que começou o processo de tratamento, teve que interromper primeiro a escola, depois o trabalho e ficou sem poder trabalhar por 9 meses. Na verdade, para nós foi uma coisa nova, né? Porque poucos de nós imaginávamos, já ouvíamos ela com um problema de ronquidão, imaginávamos que fosse ter um diagnóstico tão sério. E o que aconteceu é que cada um de nós foi pesquisando para ter uma ideia. Uns por desespero, outros por falta mesmo de conhecimento para ter ideia da gravidade. Tínhamos que tentar entender mais, aproximarmos-nos mais a ela e tentar entender o que realmente isso significava, o qual isso estava a transformar a vida dela. Ela diz que o principal desafio foi ter voltado depois da recuperação ao médico e ele ter dito que ela já não precisava de atestado e poderia voltar a trabalhar. E aí ela passou a sentir e notar que o tempo em que ficou muito tempo fechada, ela na verdade estava ainda com dificuldades de encarar as pessoas, encarar a sociedade, os vizinhos, no trabalho, como é que ela haveria de se comunicar com as pessoas. Ela diz que agora ela sente que é uma outra pessoa, que já consegue conversar, mesmo com os vizinhos, consegue interagir com os colegas no ambiente de trabalho, que mesmo os que estão distantes e não sabem qual é a dificuldade que ela tem, dificilmente, não tem como imaginar que ela tem essa dificuldade, porque ela consegue interagir, socializar-se naturalmente. E ela já conseguiu terminar e defender seu curso, já completou, e agora ela sente-se uma pessoa mais alegre. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que os tumores da cabeça e pescoço são o 7º mais comum em todo o mundo e que o cancro da laringe é o mais frequente nessa região. Vamos a um rápido intervalo e na segunda parte do nosso programa vamos entender um pouco mais sobre o tratamento e a prevenção deste tumor. Não sai daí! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, a detecção precoce do cancro da laringe aumenta significativamente a chance de sucesso no tratamento. Consultar um médico otorrinolaringologista em casos de sintomas persistentes é crucial para um diagnóstico preciso. Dr. Arquimedes explica este processo na reportagem que se segue. O cancro da laringe ou tumor maligno, chamamos de são neoplasias que têm a capacidade de afetar esta estrutura que é a laringe, tem a função para a vocalização, para a fala, e que ela tem a capacidade de disseminar o que ela pode espalhar para as outras estruturas, como o pescoço, o pulmão, o fígado, os ossos, até o cérebro. A laringe é uma estrutura, como eu havia dito, que tem uma ligação também com a faringe e também tem a ligação na parte inferior com a traqueia. Vai depender de onde está localizado este cancro ou tumor maligno. O sítio mais frequente da localização chama uma região que é a glote, onde tem as pregas vocais que nós usamos para falar. Neste caso, se começar nesta região, o sintoma primário seria a alteração da voz, que chamamos de disfonia, em que a pessoa pode ter uma voz rouca, que esta voz não melhora, que vai piorando
com o passar de tempo. Se é localizado na parte mais alta, como na região supraglótica, o primeiro sinal vai se confundir, assim como o caso de uma amigdalite, uma dor durante a deglutição ou uma adenofagia, uma dor localizada na garganta. Se tiver na parte mais inferior, chamamos de região subglótica, os sintomas demoram a aparecer, mas o primeiro sintoma que a pessoa vai apresentar neste paciente com tumor subglótico seria a dificuldade em respirar. O diagnóstico precoce é a arma do sucesso para que nós possamos tratar e termos um resultado muito satisfatório para o cancro. Por quê? Porque quando nós temos um tumor na fase inicial, com a cirurgia ou com a radioterapia, nós conseguimos realmente curar o paciente. Mas se a pessoa tem um cancro já mais avançado, quer dizer, disseminado para o pescoço, primeiro a cirurgia é muito mais complexa e vai obrigar que esse paciente possa também ser encaminhado aos outros serviços, como o caso da radioterapia, para fazer o tratamento adjuvante, assim também como a parte da oncologia para fazer a quimioterapia. Então, o tratamento precoce faz com que nós tenhamos só um único tratamento para aquela fase. Falamos de estadia 1 a 2, que pode ser curado com uma boa cirurgia e uma radioterapia. Enquanto as outras fases, o 3 e o 4, aí precisa desse conjunto de tratamentos que inclui a radioterapia, que inclui a quimioterapia e a cirurgia. Conhecendo realmente os fatores de risco muito bem estudados, que é o tabagismo e o alcoolismo, então estes dois vícios nós temos que abandonar na sua totalidade, que é evitar o tabaco. Por mais que seja uma forma passiva ou ativa, temos que abandonar o fumo e reduzir o consumo de bebidas alcoólicas. E, acima de tudo, uma boa nutrição também é fundamental para que nós consigamos manter o nosso sistema imunológico pleno para que possam defender contra qualquer doença ou infecção. Então, esse conjunto todo é fundamental. A coisa importante também, aquelas pessoas, por exemplo, que tenham uma disfonia, que persista por mais de 2 semanas, é fundamental que procurem um profissional de saúde para que nós possamos fazer sempre um diagnóstico de qual é a causa que levou a pessoa a ter a disfonia, que pode também tratar-se de um cancro de laringe. Para salientar tudo que nós falamos, primeiro é a mudança do estilo de vida e sempre vamos estar preocupados. Todo paciente ou toda pessoa que tiver uma disfonia com mais de 2 semanas, por favor, dirigir-se à consulta do otorino para que nós possamos fazer o melhor diagnóstico e, se for o câncer, de uma forma precoce, nós podemos vencer o câncer. Tal como explicou o médico otorino, alterações na voz que persistem por mais de 2, 3 semanas podem indicar doença grave. Portanto, devemos ficar atentos. Bom, neste processo de tratamento do cancro da laringe, a reabilitação é importante para a recuperação da função da voz. Vamos compreender mais sobre este assunto na reportagem que se segue com a doutora Márcia Maíta. Em termos de importância, diríamos que a reabilitação ajuda a melhorar na qualidade de vida, não é, do próprio paciente e também ajuda na reintegração social, porque são pacientes que já vêm passando por essa dificuldade há bastante tempo. Então, pós-cirurgia, o modo, estilo de vida praticamente muda de forma radical. O paciente, quando vem até nós, para iniciar a reabilitação, tem que ser primeiro por recomendação de um médico otorrinolaringologista, em que ele dá-nos um exame preciso das cordas vocais, em que condições se encontram. Então, mediante esse exame, nós já poderemos trabalhar com o paciente. Ou seja, antes desse tempo de 1 mês, não é possível fazer nada com o paciente. Tem que esperar a cicatrização da ferida, aí é quando a terapia de fala já intervém. Posteriormente à cirurgia, ele tem direito a fazer a terapia, mas o que é mais avaliado nós chamamos de atributos vocálicos, os atributos que são principais, porque são muitos. Nós falamos do tom, o tom da voz, ele pode ser agudo, pode ser grave ou pode ser normal.
Também avaliamos a intensidade. A intensidade da voz ela pode ser hipofônica ou hiperfônica, ou seja, pode ter uma intensidade baixa, como também pode ter uma intensidade alta. Também avaliamos a ressonância, que nem dificilmente fica afetada igualmente com a entoação. E também avaliamos o timbre, que o timbre ele pode ser parético, pode ser espástico ou também pode ser um timbre normal. Quando trata-se de uma cirurgia de pacientes com câncer laríngeo, tem a questão de a cirurgia ser a retirada, porque pode ser a retirada total da laringe ou parcial. Então, depende desses dois fatores, primeiramente. Porque se for, digamos por exemplo, que é uma parcial, quer dizer que só retirou-se uma corda vocal, não é? E com uma corda vocal é possível nós fazermos exercícios de reabilitação. Exercícios esses que podemos incluir exercícios de relaxamento, assim como exercícios estimulantes. Porque naquele preciso momento o paciente só está a funcionar com uma única corda. E com uma corda vocal, a outra tem que fazer um trabalho a duplicar, atendendo e considerando a ausência da outra corda. Estamos a falar de um paciente que colabora, não é? Se ele colabora, realmente podemos falar de precisamente 3 meses para os que colaboram. Mas sempre temos que ter em conta que nem todos os pacientes são iguais. Então tem aqueles que são muito faltosos, porque a terapia tem que ser uma coisa sistemática. Não é? Tem que ser algo de forma sistemática. Então, se não faz isso, a recuperação realmente vai levar mais tempo, não é? Infelizmente, tem alguns que até terminam desistindo porque não estão a ver a melhoria. Mas tudo isso por conta da ausência do próprio paciente. Todo mundo, pastores, oradores que usam a sua voz como instrumento de trabalho, tem que ter em conta que o simples fato de usar a voz como instrumento de trabalho tem que ter o hábito de fazer uma avaliação logofoniátrica. De 6 em 6 meses, se possível anualmente, porque depois, quando o paciente já vem até nós, já está com uma dificuldade muito grande, reabilitamos sim, mas leva mais tempo. E quando o paciente já tem consciência das coisas que pode fazer e das que não pode fazer, evitamos e prevenimos futuras dificuldades com a voz. Vamos a seguir aprender algumas receitas que ajudam na recuperação e também manutenção da função da voz. Olá, eu sou a chefe Nick e hoje vamos aprender a fazer uma sopa de cenoura com abóbora e chá de gengibre, mel e limão e uma água aromatizada com pepino e hortelã. Eu vou explicar agora neste momento o processo para a confecção da sopa de cenoura com abóbora. Então, nós primeiro vamos levar uma panela e refogar a cebola com alho e azeite ou óleo, aquilo que o estimado espectador preferir, aquilo que for melhor para si. Durante o processo do refogar da cebola, vai acrescentar 2 dentes de alho pilado ou picado, se preferir também pode ser moído. Vai refogando devidamente, cuidadosamente. De seguida, vai adicionar a batata, uma batata, mediante aquilo que são os agregados da casa, uma batata, uma cebola grande e meia abóbora. Durante este processo, vai juntar ao refogado da cebola na panela, vai refogando para misturar melhor, envolver melhor os legumes. De seguida, vai colocar água até tapar os legumes.
agora vamos fazer a água aromatizada. Eu trago aqui 2 amostras de água aromatizada de pepino, limão e hortelã. O limão ele é rico em vitamina C e ajuda naquilo que se diz é um anti-inflamatório. E temos o hortelã que ajuda ao refrescar, que melhora a nossa garganta. E temos o pepino que ele funciona como um antibacteriano. Ele é muito bom para aquilo que são as mucosas do nosso organismo, que estamos a falar da bexiga, que estamos a falar da garganta. Ele ajuda naquilo que se diz a produção ou elimina aquilo que são as nossas irritações na garganta. E vamos aqui fazer uma demonstração de como é que é feito uma água aromatizada. Temos aqui, eu usei meio limão, usei meio pepino, cortei em rodelas e vou acrescentar algumas folhas de hortelã. De seguida, vamos adicionar água, quantidade que baste, e vamos reservar para pelo menos 2 horas na geleira. Feito isso, está pronto para ser servido. Agora vamos fazer o nosso chá de gengibre, limão e mel. Eu usei um sumo de um limão e temos aqui o gengibre. Vamos acrescentar numa panela 2 chávenas de água. Acrescentamos de seguida o gengibre. O corte de gengibre, podemos dizer que o gengibre ralado ele tem mais impacto naquilo que é a fervura da água. Ele incorpora-se com maior facilidade durante o processo de fervura. Também pode ser usado sim o gengibre laminado, e é opcional mediante aquilo que o telespectador preferir também. Vamos deixar aqui ferver aproximadamente por 10 minutos. Enquanto o nosso chá ferve, vamos agora triturar a nossa sopa de cenoura com abóbora. Já trituramos aqui no liquidificador. Para quem não tiver liquidificador, pode usar a varinha mágica e para dar continuidade à sopa. Quem não tiver liquidificador, varinha mágica, pode usar passivite e pode usar um esmagador de batata. Temos aqui a nossa sopa de cenoura com abóbora. Aqui tenho peito de frango e a calda. Eu cozi o peito de frango com água,
sal, alho e folha de louro. De seguida vamos acrescentar o caldo na sopa. Quem não tiver peito de frango pode usar patinhas, pode usar pescoços de frango, pode usar asinhas. É só para dar um gosto diferente à sopa. Então os ingredientes adicionais é a escolha do telespectador. Não se esqueçam de provar o sal e, se possível, acrescentar se tiver falta. Para quem gosta, pode acrescentar uma pitada de pimenta preta ou pimenta branca. Temos aqui um óleo aromatizado com alho. Podemos também acrescentar um bocadinho na sopa. Para quem não tiver azeite em casa, ele é bom também para temperar saladas. E vamos deixar por ferver e misturar, incorporar melhor os ingredientes que nós acrescentamos por 10 minutos, 5 a 10 minutos. Enquanto a nossa sopa vai fervendo, nosso chá já está pronto. Vamos acrescentar o sumo de limão e 2 colheres de mel. Quem quiser o chá mais doce pode acrescentar o mel à medida que lhe for confortável. Mexemos. E coamos o chá para servirmos. E aqui temos o nosso chá de gengibre, mel e limão. Bom apetite! E a nossa sopa já está pronta. E aqui temos nossa sopa de cenoura com abóbora. Bom apetite! E para hoje foram estas dicas de sopa de cenoura com abóbora, água aromatizada com pepino e hortelã e chá de gengibre, mel e limão. Bom apetite, muito obrigada, até lá!
muita atenção nas mudanças que a sua voz apresenta. Em caso de sintomas persistentes, procure por ajuda médica, pois estes sintomas podem indicar a presença de uma doença mais grave, como o cancro da laringe. Por hoje é tudo e até uma próxima oportunidade.